O dia que eu conheci o Senhor Jesus Cristo foi um marco, né, na minha vida, onde tudo começou a ter uma mudança extraordinária. O Hermes estava falando das semanas, né? Durante toda a minha vida, eu vivia o inverso, né? Na segunda-feira eu estava triste, desanimado, e na sexta-feira eu estava feliz da vida que eu ia ter mais um final de semana, que essa era a minha busca, né? Era o final de semana para poder curtir, para poder ir para as festas, para poder se divertir. Como muitos adolescentes hoje em dia, né? Mas esse era o meu foco principal, eu não olhava para mais nada. Era só o final de semana, o que eu ia fazer, o que eu ia me divertir, qual festa que eu iria, né? Então eu ficava em ambientes que não era nada engrandecedores na minha vida. E assim foi por muitos anos. Eu nasci numa família, gente, uma família que é espírita, kardecista. A gente frequentava, né, todas as semanas o centro espírita. Eu aprendi muito sobre Jesus no centro, mas a Bíblia não era o fundamento dessa religião. Então, o meu conhecimento da Bíblia, desde que eu era criança, era segundo o Evangelho do Espiritismo. Então, quando eu comecei a conhecer a Bíblia, que quando eu fiz catequese também, eu passei por várias religiões, né? No Brasil é um pouco essa questão de religiosidade. A pessoa, quando não tem uma religião fixa, às vezes ela fala que é católica, né? É verdade. Então, eu me casei na igreja católica, eu fiz catequese, eu fui do centro espírita, era totalmente perdido em relação à fé. Quando eu fui crescendo e eu comecei a conhecer mais da Bíblia, eu tinha muitos questionamentos sobre a Bíblia. Eu acreditava em reencarnação. Eu tinha várias crenças que me deixavam um pouco confuso, né, sobre a vida. Quando a gente é um adolescente, a gente é totalmente perdido. E a gente escutava uma coisa. Eu tinha meus amigos crentes também, né, que eram cristãos. E eu zombava deles. Enfim, minha vida estava uma bagunça. Espiritualmente falando, em todos os setores, né? Para vocês terem ideia, eu com 13 anos eu comecei a fumar cigarro. Hoje eu vejo, né, a dor que meu pai e minha mãe sentiu nessa época. Porque eu estava perdido. Eu era um adolescente, terceiro filho. Eu era bem livre, eu tinha livre-arbítrio desde cedo, porque meus pais trabalhavam. Tiveram uma quebra financeira em 95, então a gente morava num bairro bom, numa casa boa, mas éramos quebrados financeiramente, quebrados espiritualmente também, porque estávamos todos perdidos, né, nesse lado espiritual, então a gente não tinha foco nisso, né, que hoje eu vejo que é a base de tudo. Então, com 13 anos, eu já frequentava festas, eu já tive acesso a vícios, né, cigarro, bebida, tudo isso era uma coisa normal para mim, com 13 anos. Sim, eu sempre fui grandão, aparentei ser mais velho, então assim, eu não tinha boas amizades, eu estava em ambientes errados. E essa influência, Rafa, então não veio da sua família? Seu pai, não. Sua mãe, seus irmãos, eles tinham esses hábitos também? Não. Meus irmãos, eles eram estudiosos, eles eram todos certinhos, assim, estudavam, tinham boas amizades. E eu fui o Ovelha Negra, né? Tanto que esse é o título do meu livro. A Ovelha Negra tem salvação. Porque eu era o Ovelha Negra, perante meus irmãos, perante meus pais, porque eu era o único fora da casinha ali, então, né? Pelo que eu entendo, pelo que você conta, isso tudo foi influência, então, de fora, de fora. colegas, de amigos, entre aspas, ali de fora. Sim, de fora. E você costumava andar com pessoas de mais idade que você, ou a garotada também, nessa época, já estava entrando nesse ritmo aí com 13, 14 anos? O que aconteceu? Na época que meu pai quebrou financeiramente, a gente morava num bairro bom, então meus amigos eram todos bem financeiramente, a gente morava numa casa muito boa, só que a gente foi para a escola pública. Na escola pública, você vai no banheiro, a criançada está fumando cigarro dentro do banheiro. Então, as influências do ambiente que eu estava vivendo, na escola pública, por exemplo, eu conheci várias pessoas que não eram bons exemplos. E eu era muito livre, assim, porque eu ia de bicicleta para a escola, por exemplo, já pegava o ônibus desde cedo sozinho, então eu tinha minha hora de liberdade ali no momento da escola. Então foi onde eu comecei, por exemplo, a fumar. Eu achava que eu estava fazendo bonito para as meninas na época, né? Eu falava assim, nossa, eu sou o cara, né? Se sentia mais adulto, né? Se sentia mais adulto. Mas conforme o tempo foi passando, isso era uma questão de vergonha profunda para mim, né? Da questão de fumar. E meu pai descobriu logo e tentou me corrigir. Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe, assim, muito amoroso. Meu pai, ele sempre foi um cara na parte de educação, assim, para nós. Como eu era o Ovelha Negra, ele era muito mais próximo de mim, me cuidava muito mais. E tinha muito diálogo, então meu pai tinha uma forma de dialogar com a gente assim, muito boa. Mas faltava Cristo na nossa vida. Porque assim, a gente tinha religião, mas eu não sentia esse amor verdadeiro, eu não tinha uma identidade que hoje eu tenho em Cristo. E eu também era muito jovem, né? A cabeça de um adolescente hoje ela é totalmente confusa. Eu não tinha assim, problemas emocionais profundos, mas eu achava que eu era o cara que sabia tudo da vida nessa época, né? Sempre fui muito precoce,
porque fui criado sempre muito solto. Mas, ao mesmo tempo, meu pai, ele me soltava, mas me segurava. E graças a ele, assim, também, né? Além de Jesus Cristo, ele soube segurar o rojão ali, né? Porque se não fosse um pai ali presente naqueles momentos, com certeza eu teria um outro destino hoje. É uma coisa importante, Rafa, né? Com isso que você está contando agora e compartilhando conosco, você vê aí a importância da família, né? Você vê a importância de ter uma estrutura familiar. Mesmo com toda essa situação que você vivenciou nessa fase da sua vida, né, com 13, 14 anos, mesmo você dizendo que não era de família evangélica, não tinha o conhecimento realmente da palavra de Deus, não sabia de fato quem era Jesus, estava procurando em várias outras religiões talvez esse Jesus que você queria naquela ocasião, mesmo assim, ainda assim você tinha uma família alicerçada, pai, mãe, irmãos próximos de você. Pela história que você conta, não era uma família quebrada. Não, né? Então isso, de fato, também foi muito importante e acho que primordial na sua história. E nós vemos isso muito hoje o que está acontecendo. Né? Famílias quebradas, famílias separadas, que dão brecha para que o diabo entre, bagunce tudo, destrua aquele casamento. E é nessas horas que muitas vezes os filhos se perdem. Eu contei aqui algumas semanas atrás a minha história também. Infelizmente, eu sou filho de pais separados. Né? Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos de idade. E eu confesso, Rafa, não foi fácil. Você não ter a presença do pai e da mãe junto com você é muito difícil. Né? Tanto para o menino como para a menina. Essa figura paternal e maternal dentro de casa, ela é de suma importância. Sim, é primordial. Ela forja o nosso caráter. Ainda mais quando os nossos pais têm essa habilidade de amor, de carinho, mas também de correção. Sim. Né? De correção. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a vara da correção, a Bíblia fala sobre chamar a atenção do filho, a Bíblia fala sobre que nós, como pais, temos essa responsabilidade. E nós vemos hoje a garotada largada. Hoje cada um faz o que quer, hoje você não vê mais as famílias se preocupando, alguns pais não estão nem aí para os filhos, estão preocupados só em correr atrás de trabalho, ganhar dinheiro, encher o bolso cada vez mais. Sim. E o filho, né, a esposa ou o casamento, a família, fica em terceiro, quarto lugar. Né? Isso vai ter uma consequência séria na vida dessas crianças. Sim. E o diabo, o que ele mais quer ceifar é a vida da criança. Essa história de que a criança é o futuro. Não, a criança é o presente. Sim. A criança, ela é o presente. Nós temos que instruir essas crianças hoje. Sim. Né? Hoje. Né? Porque no futuro, sim, elas vão poder, de fato, ser homens e mulheres, né, de princípio, de propósito, de caráter. E é o que vai, de fato, conduzir esse mundo para aquilo que é correto. Sim. Né? Então, essa parte que você sofreu, graças a Deus, mesmo com toda essa distância de Jesus e do Espírito Santo, você tinha pais que estavam ali te orientando. Sim. E eles se entristeceram muito com a sua história, com a sua situação naquela condição, né? Com certeza. E dos 4 filhos deles, eu era o único que dava problema. Era citado, né, pelos irmãos como ovelha negra e tudo mais. Mas graças a Deus, né, a família ela é um projeto de Deus. Então, quando a família está estruturada, você tem um suporte. Mas, agora pensa, se a gente tivesse essa família estruturada e com Cristo ali como centro, a palavra de Deus, com certeza a gente poderia ser uma família perfeita em vários sentidos. Né? Não é que não teríamos problema, mas os problemas poderiam ser mais leves. Igual você falou da sua família na semana passada, você não teve o pai presente, mas a sua mãe, ela encontrou um pai para você, né? Exato. Que foi Jesus Cristo, a palavra de Deus, porque também você poderia ter outro destino. Exatamente. Se a sua mãe não conhecesse a palavra. Então pensa se sua mãe fosse separada do seu pai e não conhecesse a palavra, ela não ia ter o entendimento e a sabedoria necessária para conseguir formar o homem que você é hoje. Mas só que Deus, ele tinha um projeto na minha vida, sabe? Eu sempre me senti uma pessoa assim muito alegre, eu tinha um carisma onde eu fazia amizade com todos. Todo mundo gostava bastante de mim, assim, meus amigos, meus familiares. Mas eu tinha esse problema, né? Você pensa para um pai e uma mãe, hoje que eu tenho meus próprios filhos, eu sei a dor que meu pai sentiu, né? E ele falava isso para mim. Ele falava assim, o dia que você tiver seu filho, você vai entender o que eu tô fazendo pra você hoje. Mas eu passei por vários castigos e uma coisa legal que ele fazia comigo era os castigos que ele me dava. Eu tinha que ler um livro e resumir o livro pra ele. Então hoje eu sou um fã de leitura, gosto muito de ler livros por conta desses castigos, né? Você vê aqui como a nossa personalidade vai sendo moldada. Mas eu já poderia estar lendo a Bíblia nessa época, né? Que verdade. Poderia mudar meu entendimento. Mas eu lia livros como Cortiço, livros chatos, né? E ele me fazia ler e eu tinha que resumir. E além dos diálogos, às vezes a gente ficava 24 horas dentro do quarto conversando, ele me dando ensinamentos, assim. Então eu não tenho o que reclamar sobre isso. A gente fazia caridade também, por mais que a gente estava no Centro Espírita. O Centro Espírita, para quem não conhece o do Allan Kardec, eles falam de Jesus,
Mas esse não é a base. Isso me confundia muito, porque eu li a Bíblia conflitando com o Evangelho. Então hoje eu sei que o inimigo ele usa artimanhas para confundir e tirar você do centro, que é a palavra de Deus, né? Então assim, a gente tinha ideia do que era, a gente fazia caridade para os mendigos, a gente tinha uma situação legal ali, mas a gente não sentia o amor de Deus de verdade, porque hoje assim a gente escuta uma palavra, a gente fica cheio de força, de esperança, mas nessa época eu não sentia isso. Mas a vida foi passando, né? E como eu comecei muito jovem, então a minha principal busca naquela época era mulherada, festas. Isso desde muito cedo. Eu comecei cedo nessa vida promíscua, né? Então essa era a minha principal motivação. A escola, eu ia pra escola só por causa das meninas e por conta do final de semana, o que ia ter no final de semana. Então essa foi minha vida, fui ficando mais velho. Com 18 anos saí de casa. Fui para Cuiabá, uma outra cidade. Minha irmã estudava na engenharia elétrica em Cuiabá. E eu fui morar em República com 18 anos, sem fazer universidade. Eu fui o único da minha casa que não se formou, né, na universidade. Eu tinha uma tia que, quando ela conheceu a palavra, ela era fumante e era do barzinho. Ela tinha uma loja no shopping, todo dia ela fechava a loja, ia pro barzinho e ficava bebendo até varar o dia. Tipo assim, com certeza, era alcoólatra, mas não era um alcoólatra sociável, não era aquele alcoólatra que ficava caído pela rua. E do dia pra noite, essa minha tia se converteu e virou, assim, fanática por Jesus. Ela abandonou tudo que ela tinha e começou a pregar. Ela ia nas lojas dos meus tios, dos meus parentes. Porque assim, a minha família toda é bem estruturada financeiramente, assim, entre tios e parentes. E a gente ficou a parte que um ex-rico, né? Essa minha tia largou tudo também. Acho que ela quebrou financeiramente na época e ela começou a se dedicar a Jesus Cristo. O tempo foi passando. Eu tenho meu irmão mais velho, que é um grande exemplo para mim. O Thiago, com certeza ele deve estar assistindo a gente aqui hoje. E ele sempre foi um cara muito correto, assim, dentro de casa, ele ajudava a nossa família, na dificuldade financeira ele já trabalhava desde cedo, ajudava em casa. E eu era aquele encosto que só dava problema para casa, que não trazia alegria para ninguém, porque eu só estava fazendo coisa errada, né? Essa minha tia se converteu e eu brigava lá em casa, esse meu irmão brigava muito comigo, que ele também ajudou muito na minha correção, e eu ia para casa dessa minha tia, e essa minha tia ficava pregando na minha orelha, desde cedo. Isso com assim, quantos anos? 18 anos? Eu já tinha 18, 19 anos. Eu fui para Cuiabá, fiquei 2 anos, eu já tinha 19 anos, mais ou menos. A minha tia, um dia, ela me fez uma profecia na minha vida. Ela falou assim, você ainda, Rafael, você vai ser motivo de orgulho para toda a família. Todo mundo ainda vai falar de você com muito orgulho. E assim, ela quer dizer que eu ia calar a boca de muita gente. Porque o meu futuro que as pessoas enxergavam era que eu ia ser um derrotado, um viciado em drogas, um ninguém. Eu ia ser um Zé Ninguém. Você estava sendo conduzido para essa situação, sim, né? Com Devido certeza. ao seu histórico, estava sendo conduzido para isso. Sim, com certeza. E com certeza era o que o inimigo queria, entendeu? Era o que ele queria. E hoje, por exemplo, eu vejo amigos que têm a mesma idade que eu, que estão em situações lastimáveis. Tem alguns internados em clínica de reabilitação. Que andaram com você nessa época terrível. Que andaram terrível, nessa né? época, sim. Infelizmente. Sim, era pessoas que não conheceram, não tiveram a felicidade, né, de conhecer Jesus Cristo. Alguns ficaram muito bem, mas assim, a gente vê o final do que seria a minha vida se eu não tivesse essa grande mudança. E a minha tia falava para mim, eu escutava a palavra de Deus, eu sempre fui um cara de muita fé, apesar de não conhecer a palavra a fundo, mas eu tinha fé em Deus. Eu sabia que existia um mundo espiritual ao redor de tudo aquilo. E tudo que eu fazia de errado me dava muita culpa. Já desde muito cedo, assim, eu sentia um remorso muito grande. Então, com certeza, já era o Espírito Santo na minha vida. Quando eu fui para Cuiabá e voltei, meu pai tinha uma loja de material de construção. E lá em Cuiabá, o meu resultado com certeza não ia ser dos melhores, né? Fui morar sozinho, numa área universitária. Aí a minha vida era só promiscuidade. Mulherada, bebia de segunda a sexta. Então, eu saía para tomar cerveja com os amigos, chegava atrasado no trabalho todo dia. Sempre tive bons empregos, porque sempre fui um cara assim, comunicador e me dava bem com as pessoas. Mas só que tudo eu botava a perder, porque eu chegava atrasado, faltava trabalho, porque ficava de ressaca e não poderia ir. Então, assim, foi uma vida difícil, mas foi uma parte assim, muito importante, que hoje eu posso olhar para o meu passado e ver, caramba, como Deus me transformou, assim, como foi minha transformação. E aí o grande ponto, né? Aqui a gente tá falando só da obra do inimigo, mas agora eu vou falar da parte da luz na minha vida. Que foi quando eu voltei de Cuiabá, porque não deu certo, com certeza, né? Voltei, meu pai falou assim, você vai morar comigo. Nessa época meu pai e minha mãe se separaram, porque se separaram, mas ficaram muito amigos. Depois de quase 30 anos de casado, infelizmente chegaram nessa situação, porque também não tinha Cristo, não tinha palavra ali. Porque eles poderiam ter mantido o casamento, né? Mas são muito amigos, eles não deixaram a família se desestruturar por isso. Então esse é um ponto assim que eu olho também
E vejo que se também fosse, se Deus não tivesse misericórdia, eles poderiam criar uma briga, uma confusão e tudo mais. Eu estava nessa loja com meu pai e um dia chegou uma representante comercial, ela vendia alguns produtos para a loja dele de material de construção. E ela me chamou para ir para um encontro de homens da igreja. E eu fumava ainda nessa época, ela falava assim, você tem que ficar um final de semana, você vai ficar numa chácara, mas lá você não fuma, você não pode pegar o celular. Aí a gente ia num ônibus que era todo lacrado, assim, a gente não via por lá de fora. E chegava na porta dessa chácara, tinha que deixar o celular e tudo que você tinha de fora. E foi lá que eu tive meu encontro verdadeiro com Deus, assim. Eu tinha 19 anos, foi 3 dias, assim, de muita oração, de libertação. E eu conheci o amor de Deus naquele dia. E a partir desse momento, eu comecei a ir na igreja, comecei a entender da palavra, comecei a ouvir, fiquei, assim, gostando muito daquela situação, mas ainda com vício, com as coisas do mundo e ainda em ambientes errados. Então eu ia pra igreja, como você tinha falado, você ia pra igreja e depois ia pra algum outro lugar que não era um ambiente legal. E assim foi minha vida. Então, dos 19 aos 22, 23 anos, eu ainda continuei, mas só que uma chavinha mudou no meu coração. Quando é que isso aconteceu, então? Isso foi em 2010. Eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 33 anos, então eu tenho essa cara de mais idade aqui por causa dessa vida que eu levei, né? De fumante. Tudo isso estava acabando com o meu corpo, né? Mas o meu espírito tinha recebido uma mudança ali. Deus teve misericórdia ali do meu espírito e ele começou o tratamento da minha vida. Antes dessa data, eu não pensava em arrumar uma namorada, eu só queria saber de curtição, não respeitava ninguém. E depois que eu fui na igreja, eu falei assim, nossa, eu preciso arrumar uma namorada. Eu preciso, isso ficou no meu coração, de preferência da igreja, que vai me ajudar a ficar mais próximo de Deus. Na época, tinha uma filha de um pastor que se interessou por mim, né? A gente começou a orar um pelo outro, mas o pai dela, obviamente, não deixou ela namorar comigo, porque pensa... Ainda via a ovelha negra em você. Sim, a ovelha negra ainda estava presente, né? E se fosse a minha filha, com certeza também não deixaria. Porque, pensa, nenhum pai quer isso para a filha, né? Mas enfim, Deus foi tratando minha vida durante 2, 3 anos, até que um dia a Heloísa entrou na minha vida. Entre uma curtição e outra, eu conheci a Heloísa um dia numa festa da faculdade. A Heloísa se tornou cristã recentemente, mas sempre foi uma mulher de muitos princípios. Deus já habitava nela, assim, sabe? Ela tinha uma luz diferente. E quando a Heloísa entrou na minha vida, nossa, assim, minha vida estava completa. Minhas orações foram atendidas por Deus, que Ele colocou ela na minha vida. E aí começou, gente, esse processo, né? O vício em cigarro eu consegui largar faz pouco tempo, mas as minhas atitudes já começaram a mudar. Eu já comecei a pensar em formar uma família, coisa que eu nunca tinha imaginado. E quando eu tive 23 anos, eu já estava casando de véu e grinado com a Heloísa. Nós casamos ainda no católico, né? Eu já conhecia a palavra, a Heloísa não, mas a família dela é toda católica. E aí, gente, como a gente falou, né? A família é projeto de Deus. Então, quando Deus já estava em mim e a minha família estava começando a ser formada, eu já tinha a sabedoria, os ensinamentos necessários. E como a gente falou, a vida cristã ela começa sendo moldada, não é do dia pra noite. Mas depois do meu casamento, assim, a minha família já viu uma transformação em mim. Porque falava assim, nossa, aquele guri que só queria saber de balada e tal, já tá se casando. Aí Deus começou a transformar a minha vida, começou a transformar. E hoje eu vivo esse amor aqui, né? E sempre, ó, essa Bíblia aqui, gente, é desde a minha conversão. Eu ganhei de uma amiga na igreja, ó. É o que eu levo, assim, pra minha vida. E desde esse dia eu nunca parei de ler ela. Tem até uma dedicatória que ela deixou pra mim, ó, da época. Isso aqui vem me acompanhado, eu venho estudando, venho melhorando a cada dia. E hoje, assim, de 3 anos pra cá, gente, Deus, assim, transformou minha vida. Hoje eu vivo um amor, assim, completo. Hoje os meus princípios, minhas atitudes, a minha história, assim, foi mudada completamente, assim, por causa da palavra de Deus. Então, eu olhando pra trás hoje, eu sinto muito orgulho de ter passado por tudo isso, né? E a profecia da minha tia hoje tem se cumprido, assim, porque eu vejo a luz em mim, eu vejo o Espírito Santo aqui na minha família, eu vejo isso nos meus filhos, eu vejo os ensinamentos que eu passo pro meu filho, a minha esposa hoje convertida, então assim, é maravilhoso, gente, assim. Resumindo aqui, né, mas no livro vocês vão ter detalhes de tudo essas situações, eu tô contando detalhes, vai ser mais de 100 páginas de testemunho. Então hoje é só um resumo para que vocês possam me conhecer e ver que esse cara aqui que hoje está trazendo a palavra de Deus para você era um improvável, poderia estar numa clínica de reabilitação hoje. Mas hoje eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, tenho uma família linda, tenho uma mulher maravilhosa, somos felizes, apesar das dificuldades. Temos dificuldades hoje? Várias. Gigantes, muito maiores do que eu enfrentei no passado. Mas Deus me preparou lá atrás. Então hoje pode vir 10 gigantes de uma vez, que eu vou ter a força necessária para derrubar, porque isso aqui, ó, é o meu alicerce hoje. Então pode vir qualquer tempestade na minha vida, Hermes, que eu vou estar pronto para continuar adorando o Senhor e continuar na palavra.